Por incrível que pareça, mesmo sendo uma das lutas mais importantes do ano, Charles do Bronx contra Islam Makhachev tem tido pouquíssima promoção por parte dos lutadores. O próprio Charles disse que dessa vez não cometeria o erro de entrar na pilha, de fazer o jogo da provocação. Porém, ele nem precisou se preocupar com isso, tendo em vista que o próprio Makhachev tem estado o tempo todo em silêncio. Mas essa semana, aparentemente, começaram os primeiros indícios de que o jogo psicológico possa ter começado. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a primeira interação mais rigorosa entre o Charles do Bronx e o Islam Makhachev. Vem comigo! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje, como já disse no teaser, eu vou falar sobre a primeira treta aí do Charles e do Islam Makhachev em uma luta que tem tido pouquíssima promoção por parte dos lutadores, né? Inclusive, eu vou explicar alguns contextos envolvidos nessa questão, especialmente sobre a luta em Abu Dhabi, que é o cerne da questão aí no imbróglio inicial que os dois tiveram aí essa semana, né? Nós vamos trazer um pouco do contexto da primeira luta, vamos falar dessa luta para vocês entenderem aí a reclamação do Charles e a resposta do Makhachev, beleza? Vamos comigo. Ó, e galera, é o seguinte, sempre vou falar isso. Comenta, gente, deixa seus comentários, deixa a opinião de vocês. É muito solitário quando tem pouco comentário. Eu adoro, uma parte mais gratificante do vídeo, de produzir conteúdo, é responder vocês, é conversar de MMA, que é a minha grande paixão. Então, comenta aí, deixa sua opinião, que vai ser um prazer conversar contigo. Eu respondo todo mundo, beleza? Vambora! O Charles do Bronx é um lutador que sempre se posicionou como um funcionário da casa, como um cara que faz o que o chefe manda. Então, o Charles, historicamente, no UFC, fez muitas vontades da organização. Por outro lado, mesmo quando o Charles foi campeão, quando o Charles chegou no topo, a recíproca não foi verdadeira. E diga-se de passagem, esse não é um caso especial para o Charles. Esse é o modus operandi do UFC. O UFC ele faz aquilo que é mais importante para ele economicamente. Então, assim, se ele está favorecendo o lutador, não é porque ele gosta, não é porque o Dana White tem carinho por aquele lutador, porque aquele lutador traz retorno financeiro para o UFC. Tem uma exceção aí, mas não vou falar sobre isso não, porque isso é tema para um vídeo futuro aí. Mas o fato é que o UFC tem essa postura de se preocupar com o próprio bolso. E o Charles, como todos os outros lutadores da casa, sofrem com isso ou se beneficiam disso. No caso do Charles, mais sofreu do que se beneficiou. Quando, o ano passado, foi proposta essa luta do Islam Makhachev contra o Charles do Bronx, a princípio o Charles foi contra essa luta, por vários motivos. O primeiro motivo é que o Charles já tinha ganhado de alguns nomes grandes da divisão, já tinha ganhado do Gates, já tinha ganhado do Poirier, já tinha ganhado do Chandler, e o Charles estava mirando uma luta mais do dinheiro, uma luta da grana. Então, o Islam Makhachev era um mero desconhecido. Tinha um hype, eu tô falando assim, claro, do grande público, do fã hardcore como eu, e muitos de vocês que estão me assistindo, não. A gente conhecia o cara, mas assim, o fã que é casual no MMA, não conhecia muito bem o Islam Makhachev. Então, por que o Charles não queria essa luta? Que é uma luta com potencial financeiro, era uma luta com potencial financeiro menor. Fora o fato de que o Islam Makhachev era o típico cara que tinha ali um cartel nada muito respeitável. Quer dizer, os números dele sempre foram excelentes. O Islam tem só uma derrota na carreira, mas os nomes que ele enfrentou pelo caminho não eram grandes coisas. Ele nunca tinha vencido um top 5, por exemplo, da categoria. Então, para o Charles, era muito risco mesmo ali fazer aquela luta com o Islam e ele teria poucos benefícios. Então, de fato, era uma luta que não fazia sentido para o Charles. Só que vale lembrar que antes da luta com o Islam, foi a luta contra o Gates, que teve aquela polêmica toda do erro na balança. O que aconteceu ali na época foi que o Charles foi se pesar, o lutador ele vai cortando peso, ele vai acompanhando o peso dele numa balança oficial do UFC. Então ele vai lá, sobe lá, se pesa, falta X, aí volta lá, corta mais peso, volta lá, falta Y, até chegar no peso. O problema é que a balança oficial estava desregulada. E no dia da pesagem oficial, com a balança regulada, na hora que o Charles foi se pesar, ele estava acima. Só que ele já tinha batido peso na balança desregulada. Então, qual que é o problema? O problema é que se ele não teve a informação correta e aí ficou sem o tempo hábil para perder o peso correto. Moral da história, ele não bateu o peso e mesmo com o erro da comissão atlética, na época, e inclusive eles admitiram o erro, o Charles acabou perdendo o cinturão e o cinturão daquela luta contra o Gates só valeu contra o Gates. E por que isso é importante aqui para falar do Makhachev? Isso é importante
Porque no momento em que o Charles perde o cinturão, ele perde também o poder de barganha. O UFC queria fazer a luta contra o Makhachev em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, assim como agora, por conta de uma força maior contratual que eles têm com o governo dos Emirados Árabes. Nós vamos falar mais sobre isso nesse vídeo. Fica até o final que você vai entender tudo. Então, o que acontece? Precisava ter o Makhachev lá por uma disputa de cinturão. Era uma oportunidade boa para o UFC ter um muçulmano lá. E o Charles, obviamente, era o número 1. Ele, claro, perdeu o cinturão, não por demérito esportivo, mas por burocracia. Então, no momento que ele ficou sem o cinturão, ele perdeu o poder de barganha. Se ele falasse assim, não vou lutar lá, o UFC poderia simplesmente falar, não vai? Então nós vamos colocar outro para disputar o cinturão. Então, viu como a coisa converge para atrapalhar o Charles nesse sentido? Apesar disso tudo, o Charles, obviamente, não ficou como coitadinho. O Charles certamente teve um aumento considerável da bolsa dele para fazer essa luta lá no ano passado, assim como eu acho que está tendo esse ano uma excelente bolsa para ir lá lutar contra o Makhachev na casa dele de novo. Então, assim, não é que o Charles ficou de mão abanando, mas ele, obviamente, ficou com menos força de bastidor para negociar. Passado a derrota para o Makhachev no ano passado, depois da luta contra o Dariush, o Charles falou no octógono que iria aonde fosse necessário para recuperar o cinturão. Não sei se vocês se lembram. Mas passado ali o calor da emoção da entrevista pós-luta, o discurso mudou. E o Charles falou que não iria lutar com o Makhachev em outubro desse ano, porque ele teria pouco tempo para se preparar de acordo com ele. Abre aspas aí para o Charles. Não tenho nada. Mas a luta de outubro, para mim, não serve. É uma luta muito curta, pouco tempo de treino para se preparar. Em novembro ou dezembro estou pronto. O que eles vão fazer ou deixar de fazer não faz diferença. Quero lutar em novembro ou dezembro. Depende muito, é conversar, é falar, vamos esperar. Quero me tornar campeão mais uma vez, mas a gente tem que falar. De repente aparece uma super luta. Tenho que esperar, não tenho o que fazer. Bom, como nós sabemos, a luta foi confirmada para o dia 21 de outubro, então o Charles vai lutar em Abu Dhabi novamente pelo cinturão, mas a mudança de estratégia pode ter passado por duas possibilidades, né? A primeira delas, uma luta com o McGregor, ainda esse ano, se ele tivesse a liberação da usada, o que a gente já sabe que não vai acontecer, ou no início do ano que vem. Então, era uma possibilidade, e a outra possibilidade era simplesmente mesmo para forçar um ganho maior financeiro para lutar de novo lá esse ano. Então, a equipe dele, obviamente, mudou o discurso, alinhou o discurso para ter uma possibilidade melhor de remuneração. Só que o Charles, essa semana, voltou a falar e disse que não acha justo a luta sem Abu Dhabi e que quem dá as cartas é o campeão. Palavras aí do Charles. Abre aspas para ele aí, vai. Não acho necessariamente justo, mas é o jogo. É aí que está o campeão. Ele dá as cartas. Mas estou voltando pro meu cinturão, aonde quer que seja. E o Makhachev não deixou barato, e aí foi a primeira interação dos dois. Ele disse que isso não é verdade. Abre aspas aí pro Makhachev. Charles, pedi para lutar nos Estados Unidos no verão, mas o UFC tinha outros planos. Eu sou um lutador do UFC assim como você. Nunca estabeleci condições para o UFC e lutei onde ofereceram. Minha última luta aconteceu na Austrália, no quintal do desafiante. Tudo que você fala não faz sentido. Bom, apesar da fala do Makhachev, a gente tem que lembrar que em diversas oportunidades o Makhachev disse que não queria enfrentar o Charles. O Makhachev tentou correr da luta com o Charles. Ele alegou que queria adversários diferentes para o cartel dele, que queria novos nomes, formar o legado dele. Ele deu diversas desculpas para tentar evitar essa luta. E, inevitavelmente, ficou difícil dele barrerar essa luta, porque o Charles passou por cima do Dariush. Então a luta teve que acontecer, sim. Mas ele, inclusive, pediu o Leon Edwards no meio médio para lutar em Abu Dhabi, sim, em outubro. Ele não pedia, ele publicamente, pelo menos, ele pediu lutas para Abu Dhabi, para outubro. Esse papo, pelo menos do ponto de vista público, para o grande público, numa entrevista, de que ele queria lutar no verão, isso não aconteceu. De verdade, não aconteceu. Então, assim, papo furado. A luta sempre foi, ele sempre soube, por força até de contrato, nós vamos falar sobre isso, que ele lutaria em outubro. E ele foi lutar na casa do Volkanovski por um excelente motivo. Era uma super luta contra o campeão dominante da categoria de baixo, em onde ele teria vantagem de tamanho, vantagem de força. Ele é um peso leve que tem força para lutar, tem tamanho e força para lutar no meio médio. O Volkanovski é um peso-pena pequeno, apesar do domínio dele. Então a luta era uma luta que pagaria muito bem por ser uma super luta e estava açucarada para ele fazer o nome dele.
Então ele não foi lá à toa. E acabou dando errado, porque apesar de ele ter vencido, o Volkanovski saiu maior do que entrou, e ele ficou ali com o sentimento de derrota na boca. Inclusive o Volkanovski continuou o primeiro do ranking peso por peso, mesmo perdendo. Vocês têm uma noção. Mas a pergunta pode ser a seguinte: por que o UFC faz tanta questão de fazer essa luta do Makhachev em Abu Dhabi? É para favorecer o Makhachev? Eles gostam mais do Makhachev do que do Charles e dos outros lutadores? Nananina, não. O que acontece é o seguinte: o UFC tem como dona, empresa gestora, uma holding chamada Endeavor. O que significa isso? O UFC tem uma empresa que tem outras empresas, que tem investidores por trás. Um pessoal que tem muita ação na Endeavor é o pessoal do governo dos Emirados Árabes, onde fica Abu Dhabi. Eles são um grupo acionista, uma parte grande de acionistas do grupo. Então o que acontece? Existe um contrato para que seja feito um card numerado anual em Abu Dhabi e eles exigem, provavelmente por força de contrato, a maior estrela muçulmana lutando lá. Hoje, talvez a maior estrela muçulmana seja o Chimaev, que também vai lutar lá. Mas como é um card numerado, por tradição, normalmente, a não ser em situações muito especiais, o UFC gosta de ter uma disputa de cinturão envolvida. Então o Makhachev é o único campeão muçulmano. Poderia ser uma outra disputa de cinturão? Poderia. Mas o melhor para todas as partes é que o Makhachev lute lá. Então não é que o UFC está favorecendo especificamente o Makhachev. Se o outro campeão muçulmano não fosse o Makhachev, se o Makhachev hoje não fosse campeão e fosse o Ankalaev dos meio pesados, seria o Ankalaev, meu amigo. Não tem jeito, eles querem um campeão muçulmano lá. E isso foi feito. O UFC, gente, bota na cabeça de uma vez por todas. O UFC, ele não favorece nem desfavorece lutador nenhum. Se pareceu que um lutador foi favorecido, pode ter certeza que quem se favoreceu muito antes desse lutador foi o próprio bolso do UFC. Eles amam o Dana White, não é à toa. O Dana White não dá ponto sem nó, meu amigo. O Dana White ganhou muito dinheiro para todo mundo ali. O Dana White fez do UFC um fenômeno, tirou o UFC de uma empresa pequena para um fenômeno mundial de proporções imensas. Ele popularizou pela via dos negócios, claro, não sozinho, os lutadores participaram de todo esse processo, mas a parte do business que viabilizou o tamanho atual do UFC teve dedos, 5, 10 dedos do Dana White. Então ele continua lá, depois de tantos anos, vai continuar por muitos anos mais, e as decisões são tomadas sempre pensando na parte de mercado da empresa, tá certo? E se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é muito importante, meu caro. Por quê? Porque aí o meu vídeo chega em você. Se você se inscrever, você vai saber sempre que eu lançar vídeo. Se você ativar o sininho, você vai ser notificado. Então, faz isso aí, ativa o sininho, beleza? E aqui do lado, vídeo sobre o Davidson Figueiredo. Será que o Daico vai tomar uma piaba do Rob Fonte? Tem gente com medo do Rob Fonte, especialmente no Brasil, gente. O que está acontecendo? É o Daico, cara, ex-campeão. Falei mais sobre isso aqui, dá uma passada lá. Tá joia, meus amigos? Um abraço, até amanhã às 19h30. Valeu!